Olá! Você quer ter um galardão, mas um galardão grande no céu? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o pastor Sérgio Sabella. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Seguimos o nosso estudo do Sermão do Monte. Estamos encerrando hoje as bem-aventuranças. Sermão do Monte que começa Mateus capítulo 5 e ele inicia pelas bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar sobre a última bem-aventurança. Versículo 10. As bem-aventuranças anteriores, elas são apenas de um versículo. E essa última agora, ela se compõe por 3 versículos. Versículo de número 10, Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Se você puder, pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura, faça as suas anotações. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas palavras são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Aqui está um segredo, né? Como alguns dizem por aí, uma chave para você receber grande galardão no céu. Ele começa dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados. Nós já dissemos e reforçamos hoje, bem-aventurados é muito mais além do que você dizer feliz. A palavra feliz não traduz a expressão bem-aventurados. Bem-aventurados é abençoado, bendito, próspero em Deus, né? E aqui nós estamos diante de uma situação difícil para nós, seres humanos. Nós somos cristãos, somos integrantes do reino, fazemos parte do reino, o reino faz parte da nossa vida, mas nós não deixamos de ser seres humanos. E diga-se de passagem, no mundo moderno que hoje nós vivemos, de valores invertidos, parece que essa palavra ela fica mais difícil de ser digerida, né? Digerida. Mas a palavra de Deus, ela não muda. O mundo muda, né? Ele se torna moderno, os valores mudam, mas o reino de Deus, ele não muda. Pois Jesus, ele disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. E ela é nova, né? Todos os dias. E Jesus está dizendo aqui que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, do reino de Deus. E ele diz no 11, bem-aventurados sois quando vos injuriares e perseguirem, mentindo contra todo mal, por minha causa, né? Então não é, eu estou sofrendo uma perseguição, estão me perseguindo, estão mentindo contra mim, eu fiz uma besteira lá, fiz uma burrada lá e agora estão me perseguindo. Não é isso que ele está dizendo aqui. Nós devemos eliminar, fazer essas coisas, né? Pelo contrário, cada dia sermos crentes melhores, cristãos melhores, servos de Deus melhores, representantes do reino de Deus melhores. E Jesus disse: quanto mais vocês forem servos, mais integrantes, melhores, a probabilidade da perseguição será maior também. Mas ele diz assim: se vos perseguirem por causa do reino, se vos perseguirem, injuriarem, mentir por causa do meu nome, vocês serão bem-aventurados, né? Vocês devem se alegrar. A intenção dessa palavra é isso: se alegrem, se alegrem. Ele diz no versículo 12: exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Isso aqui às vezes nós não entendemos, né?
porque passamos tanta coisa, as coisas não dão certo, pessoas nos bloqueiam, pessoas nos perseguem. Agora fica pior ainda, porque nós não estamos falando, né? A gente fala não perseguir, injuriar, mentir. Nós estamos falando, é porque nós somos crentes. Então as pessoas, o mundo não nos aceita. Mas, infelizmente, algumas pessoas que se dizem crentes e outros que são até obreiros, eles também nos perseguem, né? Nos perseguem, falam mal, mente, calunia, bloqueia. Mas isso não é problema nosso. O problema nosso é construir no céu um galardão grande. A nossa visão, a nossa esperança não é aqui na terra, é no céu, é no céu. O apóstolo Paulo disse, nós esperarmos em Deus, aqui nesse mundo, só nessa vida, nós somos os mais miseráveis do que todos os homens. Então nós esperamos em Deus. E glória a Deus porque estão me perseguindo. Louvado seja Deus porque estão me falando mal, caluniando, tentando contra a minha vida, até mesmo dentro da igreja. Isso prova que eu estou bem com Deus, né? Exceto aqueles que são chatos demais, querem ser mais espirituais do que Deus, e aí eles vão arrumar confusão. Mas quando você está servindo a Deus de uma maneira equilibrada, de coração, fazendo a vontade de Deus, não vai te isentar. Pelo contrário, a probabilidade é maior de você ser perseguido, injuriado, mentindo, né? Mas se está acontecendo isso com você, fique firme, né? Não olhe para essas pessoas, não olhe para essa situação, olhe para o galardão que você vai receber quando chegar lá no céu, aquele dia. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que houve um momento em que os apóstolos foram perseguidos, foram presos, e depois eles saíram daquela prisão saltando de alegria. Mas por quê? Pelo privilégio que eles tiveram de serem presos, perseguidos por causa do nome de Cristo. Vamos aprender com a palavra, vamos entender o que Jesus está nos ensinando, vamos tomar o exemplo dos apóstolos, vamos nos alegrar, né? Eu preciso sair, eu preciso mudar. Não. Não é você que está errado. Não é você que está errado. É por você estar certo, né? É por você estar certo. Porque às vezes a pessoa fala assim, o que está errado na minha vida? O que eu estou fazendo de errado? Você está fazendo certo. Continue fazendo certo. Continue tentando melhorar. Continue servindo a Deus de coração. E quando alguém te perseguir, te injuriar, falar mal de você por causa do reino, por causa do nome de Jesus, se alegre. Você está acertando. E o galardão no céu está te aguardando. Em nome de Jesus. Amém? Encerramos aqui a nossa primeira parte, né, do capítulo de número 5, que são as bem-aventuranças. E agora nós vamos dar sequência a partir do versículo de número 13. Né? Amanhã nós vamos falar sobre os discípulos que são o sal da terra e a luz do mundo. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém?